Olá, sou Francisco Bittencourt. Estamos dando mais início a mais um podcast Liderando com Bita. E hoje, especificamente, vamos tratar de um outro podcast dentro do Liderando com Bita, que é Causos do Gestor de Pessoas e Talentos. Como já dissemos nos episódios anteriores, esses causos do gestor de pessoas referem-se a situações vivenciadas por mim durante os meus 50 anos de carreira na área de gestão de pessoas. O caso que nós vamos relatar hoje foi ocorrido na L'Oréal Paris, uma indústria francesa de cosméticos, final da década de 70, início da década de 80, quando eu exercia as funções de gerente de recursos humanos para todo o grupo da L'Oréal Paris e gerente de relações industriais da fábrica, localizada na Dutra. O episódio que vou relatar, ele ocorreu na fábrica da Dutra. Eu tinha o hábito, junto com os meus dois supervisores de segurança, um supervisor de segurança geral, que era um oficial reformado da Marinha, e um supervisor de segurança operacional, que era um sargento reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tínhamos o hábito de ficar na área em frente à fábrica, observando a saída dos empregados. Como a nossa fábrica era localizada às margens da rodovia Presidente Dutra, nós sempre nos preocupamos em observar o que acontecia para evitar incidentes, acidentes ou quaisquer episódios que nos chamassem a atenção. Uma das coisas que, em determinado momento, provocou um certo espanto de nossa parte é que, normalmente, entre os dias 15 e 30, nos dias 15, quando nós fazíamos os adiantamentos de salário, e no dia 30, quando nós complementávamos o salário do mês, havia sempre um personagem estranho, um homem grande, um cabelo enorme, que viemos a saber depois, tinha o apelido de Cotonete de Orelhão. Esse cidadão chegava no finalzinho do expediente e formava-se uma fila de empregados para conversar com ele. E era um número significativo. Não vou dizer que eram todos os empregados da fábrica, mas era um número bastante expressivo. Eu então pedi aos meus dois supervisores que analisassem com cuidado quem era aquela figura. Fiquei sabendo, alguns dias depois, tratar-se de um agiota, um indivíduo que emprestava juros para os empregados e passava nos 2 dias, 15 e 30, para recolher os juros escorchantes, um número extremamente assustador. Isso me assustou porque significava que os nossos empregados, que recebiam um bom salário, a L'Oréal pagava bem, ela pagava, em geral, no mercado, acima dele, mas alguma coisa estava acontecendo, que estava prejudicando esses funcionários. Nós, então, optamos por observar com mais cuidado e, de repente, intervir no processo. Verificar de que forma nós poderíamos intervir no processo. Depois que retivemos todos os dados necessários, eu conversei com o meu diretor, que era uma figura de fácil diálogo, que me deu todo o apoio, e imaginei uma situação inusitada, eu nunca havia passado por ela, mas que seria importante nesse momento. Nós íamos conversar com o Cotonete de Orelhão e, na medida do possível, comprar dele a dívida dos nossos empregados. Fazer com que os nossos empregados passassem a dever a nós, empresa, e não mais a um agiota. Não sabíamos como é que ia ser a situação, mas íamos usar de toda a autoridade e a situação, estamos falando da década de 70 e 80, que permitia certas, digamos, decisões um tanto quanto arbitrárias, não posso negar isso. Conversando com os meus supervisores, sugeri a eles que o seguinte, que nós fizéssemos contato com o chamado Cotonete de Orelhão, cujo nome não me lembro agora, e o convidássemos para o almoço, que seria fora do âmbito da empresa, bem longe, para que não pudéssemos ser vistos. Isso foi acertado, muito relutantemente ele aceitou, mas
não havia opção para ele, era fazer ou fazer, né, e sentamos os 4 para conversar. Fizemos a ele as perguntas e práticas, no início tentou regatear, dizendo que não era bem assim, ele fazia pequenas ajudas, mas depois nós vimos que alguns depoimentos que nós havíamos tomado dos empregados mostravam que não tinha nada de ajuda de amigo. Era agiotagem braba mesmo. O que fizemos então? Conversando, eu fiz uma sugestão a ele. Eu quero fazer uma proposta a você para resolver o nosso problema e evitar problemas maiores para você. O nosso problema é econômico-financeiro. O seu problema é criminal. Certo? Ele se assustou com a minha intervenção. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós queremos comprar a sua carteira de clientes L'Oréal Paris. Ah, mas isso não pode. É isso ou vamos levar para os aspectos criminais. Você pratica crime, agiotagem é crime. E nós temos provas mais do que contundentes sobre isso. Eu sei que você provavelmente não faz isso só com essa empresa. Se você não fizer, nós provavelmente vamos divulgar isso nas outras empresas e cada uma vai fazer o que bem entender. Mas aqui nós queremos fazer isso: comprar a sua dívida. Estabeleça um valor. Existe um valor presente, real, e existe uma aplicação de juros normal. Nós estaremos dispostos a cobrir esses juros compatíveis com o mercado. Esses juros escorchantes que você cobra, nem pensar. Ele ficou assustado, mas deve ter pensado lá com seus botões: é isso, eu vou perder tudo. Ainda vou conseguir um bruto pepino para ter que administrar no mercado. Marcamos uma semana para que ele se decidisse e voltamos uma semana depois a nos encontrar e ele aceitou, aceitou a proposta. Levantamos todos os dados, ele nos passou tudo o que ele tinha a respeito dos nossos empregados e vimos que era um número significativo de empregados, chegava a quase 90% da nossa equipe interna, principalmente o segmento dos trabalhadores da indústria, operários. E nós decidimos então com ele que nós pagaríamos a ele esse valor. Ele nos entregaria todo o material e a partir daí ele seria proibido de fazer qualquer contato. Nós o queríamos pelo menos uma distância de alguns bons quilômetros da nossa fábrica. Se nós o víssemos de novo próximo da fábrica, fazendo algum tipo de contato com os empregados, aí nós trataríamos o assunto como uma penalidade. E aí seria lei criminal. Ele estava um pouco assustado, porque até porque eu tinha comigo os 2 supervisores, 2 elementos, 2 profissionais seríssimos das Forças Armadas, um da Marinha e o outro da Polícia Militar. Não é brincadeira. Naquela época, principalmente, era algo a ser levado a sério. Então, fizemos os trâmites, adquirimos digamos, o seu cofre, trouxemos para dentro da empresa, analisamos o que se tratava, vimos as dívidas de todos os funcionários, quanto estavam devendo, quanto já haviam pago, absurdo, e resolveu. Com relação ao que havia sido pago, ia ser muito difícil rever esses valores, porque já estavam assimilados, não havia, em alguns casos, não havia nem prova, porque ele exigia pagamento em espécie, ele não aceitava cheques, nem aceitava nenhum tipo promissório, nada disso. Era cheque, e era o cheque de calção e o dinheiro vivo no momento do pagamento. E as dívidas não acabavam nunca, evidentemente. E então fechamos o negócio, levantamos, eu levantei qual era o montante, levantei qual seriam os juros adequados a serem cobrados dos empregados, levei o caso à diretoria, não só ao meu diretor, mas à diretoria como um todo, e fui autorizado a colocar em prática. E assim o fizemos. Chamamos todos os empregados, dissemos que sabíamos a dívida, mas que a dívida a partir de agora era nossa. Era conosco que eles iam negociar. Estabelecemos um prazo de pagamento que fosse palatável, que não afetasse a vida desses empregados. Juros também de mercado, não de graça, não estávamos dando nada de graça. E dissemos a eles que não gostaríamos que isso repetisse. Deixamos claro que se eles repetissem o episódio, ou seja, junto ao agiota ou qualquer outro parecido, isso significava uma demissão, provavelmente por justa causa.
E aí, o assunto aparentemente se resolveu. Na mesma ocasião, nós tínhamos uma outra pendência com os empregados. Nós concedíamos a todos os empregados um cartão para compras no supermercado. Havia um supermercado convênio conosco e um cartão para compras para que eles pudessem abastecer as suas casas. Esse cartão tinha como finalidade reservar era evidentemente pago pelos empregados, que era pagamento mensal, não havia financiamento. Era compatível com o salário deles. Esse cartão tinha como finalidade garantir o abastecimento das suas residências e evitar que o dinheiro fosse pago com jogo, bebida ou qualquer outro episódio, até mesmo empréstimos de agiota. E havia uma reivindicação das esposas dos empregados para que esses cartões fossem entregues a elas, para que elas pudessem, então, fazer as devidas compras e não comprometer. Os empregados não gostavam muito dessa ideia, porque significava tirar um pouco do poder deles, mas quando conversamos com eles, deixamos bem claro: nós queremos a estabilidade na família de vocês. E não podemos admitir que um valor que é entregue para salvar as suas economias internas seja desvirtuado. Eram negociados, vendidos, faziam coisas do arco da velha. E assim fizemos. Tomamos as duas providências. Trouxemos as dívidas do AJ para a nossa empresa e os empregados passaram a negociar conosco e passamos a entregar os cartões de compra do supermercado para as esposas, ou no caso de profissionais que não tivessem esposas, mães, irmãs. Em casos muito raros, continuávamos a conceder o cartão para o próprio, desde que ele não tivesse família, mas fiscalizado. Se nós observássemos que havia algum desvirtuamento, nós interviríamos sem dúvida nenhuma. E assim foi feito. Foi um procedimento que deu um certo, não certo, mas deu um real equilíbrio nas finanças internas da empresa. A empresa pagava um bom salário, não há dúvida nenhuma. Não havia dificuldade. Os empregados é que, talvez até por causa desse bom salário, das condições, sentiam-se no direito de extrapolar, com agiotas, com gastos desnecessários, e com isso nós estabelecemos uma certa paz entre os nossos empregados. Bom, eu não sei se isso hoje, com toda a abertura das leis trabalhistas, com toda a liberdade que se dá de expressão, de procedimento aos empregados, se seria possível tomar medidas como essa. Que não há dúvida nenhuma, eram medidas de natureza arbitrária. Elas tinham como finalidade a proteção do empregado, mas eram arbitrárias. Sabe, nós não dávamos opção. Era isso ou não tinha mais opção. Mas resolvemos um problema. Conseguimos reduzir significativamente os problemas econômicos familiares. E com isso, a empresa passou a ter uma estrutura bem compatível com aquilo que nós esperávamos junto dos empregados e sua relação com as empresas. Como consequência, tivemos um fato que não está relatado aqui, mas eu vou só mencionar. Algum tempo depois, quando as coisas se mostraram extremamente equilibradas, um grupo de empregados veio até a nossa sala de trabalho fazer uma reivindicação. Eles gostariam de receber um salão de jogos para que eles pudessem se divertir no intervalo do almoço. Consideramos o episódio justo, construímos um salão de jogos e entregamos esse salão de jogos para a manutenção por eles, sob nossa supervisão. Nos primeiros 3 meses, vimos que eles não estavam dando a menor atenção à manutenção. Então, avisamos aos grupos que os salões de jogos seriam suspensos, até o momento que eles se predispusessem a assumir objetivamente a manutenção do salão. Passados 5 ou 6 dias, a mesma comissão veio em nossa direção e se propôs a fazer. Retomamos o salão de jogos, que enquanto eu fui gerente de recursos humanos da empresa, continuou. Depois disso, não tem informações a respeito. E mais um outro episódio, esse aí um pouco mais pitoresco, em que, na época do Carnaval, um grupo de empregados fazia parte dessa equipe, veio nos procurar sobre a possibilidade da empresa bancar uma banda de carnaval. Eles normalmente saíam às sextas-feiras, ali por aquela região, era uma região residencial,
Nova América, Colômbia, não me lembro agora como era, e eles tinham interesse. Nós fizemos isso, compramos uma banda, um número significativo, acho que 90 instrumentos. A manutenção da banda era por nossa conta, porque aí era uma coisa um pouco mais cuidadosa, mas não tivemos problemas. A turma até que se deu bem. Eles realmente se preparavam, treinavam, nós dávamos a liberdade para eles treinarem uma vez por semana, depois do expediente, nas instalações da fábrica, e com isso nós criamos um ambiente extremamente saudável para a convivência dos empregados, numa época que as relações entre patrões e empregados tinham uma certa turbulência. Então essa foi uma história que marcou a nossa relação com os empregados na L'Oréal Paris. Agradecemos a vocês por nos acompanhar nesse episódio de mais um Liderando com Bita, Causos de um Gestor de Pessoas. Vocês puderam ter acesso via YouTube ou pelo Spotify. Até a próxima oportunidade.